Olá, mais uma quinta-feira, que alegria! O nosso coração se aquecendo, a cada um que adentra nessa sala. Então, sejam todos muito bem-vindos, que essa noite seja iluminada, traga para nós bálsamos. E aquela paz que a gente procura tanto, né, gente? Como a gente procura. E olhar que cada rostinho aqui vai realmente aquecendo o nosso coração. Então, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que possamos estar com nossos corações e mentes abertos para ouvir a nossa amiga querida, que atendeu ao nosso pedido, a Sâmia, que vem trazer aí as suas palavras numa temática Maria ao pé da cruz. Então, deixa eu colocar só a Célia aqui dentro, de Minas Gerais, que coisa boa. Então, eu peço para vocês todos fecharem o microfone, nós vamos passar a palavra para ela, mas eu pedi aqui a proteção, né, de Jesus, as bênçãos, mas vou pedir para o Gustavo fazer a prece para a gente antes. Pode ser, Gustavo? Gustavo também é da equipe, Sâmia, da Rede de Amor Fraternal. Claro que sim. Vamos lá, então, nos permitindo envolver pelas emanações do mundo espiritual, que acolhe a cada um de nós, nas nossas necessidades, nas nossas saudades, nas nossas esperanças, pedindo que essa espiritualidade que sempre está operante em nossas vidas, inspire a nossa irmã a trazer o alento que cada um aqui está precisando, o alento que vem de Maria Santíssima, da representatividade do amor da mãe, que cuida, que zela, que impulsiona o filho, que gera e que conduz a vida. Então, que ela abençoe a nossa reunião de hoje, que todos possamos nos abastecer da fé, da amorosidade e da vontade de seguirmos em frente nos nossos projetos de vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Sâmia, é com você. Muito obrigada, é um prazer enorme tê-la aqui conosco, viu? Muito obrigada a todos que estão aqui. Obrigado, Rosana, pelo convite. É sempre um desafio falar sobre luto e é sempre um desafio falar sobre Maria. E hoje nós vamos tentar, né, ver Maria com um olhar diferente. Como uma mulher como nós, que sofreu, né, pelo desencarne de uma pessoa que ela amava muito, porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala de Jesus, o Filho de Deus, né, o ser maior, mais grandioso que nós temos, né, aqui no nosso mundo, né, para os espíritas, o grande líder do nosso planeta. Para ela era o filho que ela gerou no ventre dela, né? O filho que ela teve, dá a entender que foi o filho único, né? Em várias passagens, apesar das passagens que falam de seus irmãos estão aqui até hoje, primos são considerados irmãos, são ditos como irmãos, e naquela época que o aramaico era uma língua muito pobre, isso também acontecia, né? A questão da familiaridade era muito próxima. E o fato de Jesus também na cruz, naquele momento, né, pedir para que João cuidasse da mãe, né, João, eis aqui tua mãe, mulher, eis aqui o teu filho, né, que os une, mostra que ela não tinha outros filhos que cuidassem dela e que possivelmente já era viúva de José, né, que parece ter desencarnado bem mais cedo. Então, muitas vezes é parecida conosco. E nós vamos tentar conversar sobre esse momento dolorido. Esse momento dolorido em que começa com a notícia. Todos nós passamos por esse período da notícia, em que alguém, um médico ou um telefonema, né, por um acidente qualquer, né, ou uma tragédia qualquer, mas alguém, em determinado momento, vem até nós e diz, olha,
morreu. E Maria conta, né? Conta-se, nós vamos falar com base no Evangelho, com base na Boa Nova, com base em algumas palestras de Divaldo, enfim, vamos unir o que se tem. E conta-se que Maria foi com Jesus para Jerusalém, porque era Páscoa, e é festa, né? E os judeus todos, é tradição, se unem em caravana lá do norte da Palestina e vão descendo até o sul, onde fica Jerusalém. Lá em cima era Galiléia, Nazaré, Cafarnaum, Magdala. Eles desciam e vinham lá para Jerusalém, onde tinha Betânia, onde tinha Belém e outras cidades. Todo ano eles faziam isso. E a mãe, que sempre foi próxima, eles sempre foram próximos, ia com ele. Era o filho único, era quem ela tinha, né? E nós sabemos que Jesus foi preso lá, a traição de Judas, mas ele foi preso. E quem dá notícia para ela é João, né? O apóstolo João chega lá e chama mãezinha. É como ela o chama, ele a chama. Prenderam Jesus. E Divaldo conta que ela desfaleceu com a notícia, porque ela sempre teve o coração opresso, sabendo que naquela época o que Jesus fazia em pregar o bem era muito complicado para aquela tradição. Tinha os romanos de um lado e tinha o templo de outro, de Jerusalém. E ela então desfalece, mas logo retorna, põe uma capa e sai correndo atrás do filho, que é o que nós fazemos. Se a gente souber que aconteceu alguma coisa com o nosso filho, que foi atropelado, que teve um mal súbito, que foi atacado por alguém, a gente sai correndo, seja o filho, seja o irmão, seja um amigo, né, um parente, nós saímos correndo atrás dessa pessoa querida, porque a gente acha que chegando lá nós vamos conseguir resolver, que nós vamos conseguir salvar. Nós, como mães, esposas, filhos, achamos que a gente tem o dom miraculoso de salvar as pessoas que a gente ama, e a gente sai correndo. E assim ela fez. Ela foi, achou onde, correu de um lado para outro, achou onde Jesus estava preso, pediu, implorou, já era noite, para que pudesse vê-lo. Em troca, o soldado romano que estava cuidando, né, daquela prisão onde Jesus já estava, passou a noite, foi maltratado, dá um empurrão nela. A Covid fez isso com muitos de nós, né? Deu esse empurrão e disse, não vai ver, não. E ela mesmo assim não se revoltou com o rapaz que estava lá, como o famoso soldado romano que deu um empurrão, né? Diz que chegou a ferir na testa, chegou a sangrar, ela passou a noite sentada no chão, na frente de onde era a prisão, até que amanheceu, e ela viu quando o filho saiu todo machucado de lá. E então ela começou a segui-lo, como a multidão que já estava no zum, 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 começou a segui-lo. E ela foi até o Gólgota e ficou lá, como muitas vezes a gente fica. Não tem comparação, mas dor é dor. Às vezes a gente fica no hospital, dia e noite, e vai olhando no semblante daquela pessoa que a gente ama, a pessoa indo embora. E ela viu da pior maneira o filho ali na cruz, e ela inicialmente em pé, próxima à cruz, sozinha, porque todos os apóstolos com medo tinham fugido e deixado ela lá com algumas mulheres mais corajosas que os homens. Eles tinham medo de ser presos. Até que João aparece, o único que aparece. Os outros desapareceram, não acompanharam Jesus nesse momento difícil. E ele aparece, se aproxima dela, e é quem começa também a dar apoio, até porque só estava ela e possivelmente... Só um momento aqui, que eu vou abrir a porta. Quem sabe o Elahá que está chegando, gente? Que ele falou que se desse, ele ia aparecer. Pois é, gente. Você quer aparecer? É o Elahá?
É, Acabamos de falar, quem sabe é ele para dar um oi para gente. Oi, coisa boa! Olá para todos, boa noite. Nós já estamos aqui emocionados com a fala da Sâmia, viu, Ilaham? Eu imagino. ele acabou de chegar do centro espírita, eu saí mais cedo. Pois é, gente. Nós estávamos no pé da cruz, cada um com a nossa cruz, né? E nesse momento ele chegou, o que foi importante, porque era um braço masculino. Só ela estava muito exposta naquele momento, né? Junto com aqueles soldados romanos, junto com o povo que gritava, que falava palavras ofensivas para Jesus. Estava ela, a irmã dela, né? E algumas mulheres, Madalena. E ele chegar lá foi muito um apoio importante que muitas de nós não temos às vezes. Muitas vezes, nesses momentos, a gente não consegue aquela pessoa que realmente nos sustente também, né? E ela ficou lá e viu todo o momento de dor de Jesus. O livro Boa Nova, ele descreve esse momento de Maria, dizendo que inicialmente ela ficou em pé na frente da cruz, e o pensamento era: por que isso aconteceu com meu filho? E ela dizia para ela mesma: eu sei dos desígnios de Deus, eu sei que esse Deus existe, que ele tem desígnios para nós, mas por que ele está sendo tão injustiçado? Então, ela demonstrava a fé que ela tinha, ela demonstrava a certeza da presença divina em tudo isso que estava acontecendo com a vida dela, do filho dela, sabia que Deus estava ali fazendo alguma coisa, mas ela não entendia. É típico da pessoa que tem fé, mas não tem como explicar o que está acontecendo. E ela dizia: por que o meu filho, que sempre foi tão bom, precisa estar passando por essa dor? Que é o que todas nós perguntamos quando nós estamos na frente da nossa cruz. Por que isso está acontecendo? A gente quer geralmente um relatório certinho de Deus que nos convença que aquilo tinha que acontecer. E eu acho que por uns segundos ela também quis. E o livro Boa Nova coloca que ela sentiu como se uma voz dissesse para ela que sim, esses eram os desígnios de Deus, que deveriam ser aceitos, porque isso estava acontecendo para a redenção dos homens. O Humberto de Campos, que escreveu Boa Nova, coloca que ela chorava com uma tempestade de lágrimas. E muitos de nós sabemos o que é isso. Ela chorava bastante, derramava as lágrimas e, ao mesmo tempo, tentava entender. E quando ela sentiu que ouviu essa voz, dizendo: está tudo certo, essa é a vontade de Deus, é preciso que você aceite, porque isso que está acontecendo agora é para a redenção da humanidade. Ela disse que sentiu o autor diz que ela sentiu uma paz. Sentiu uma paz e aquela dor quase insuportável amenizou um pouco. Amenizou a ponto de ela ver a dor de uma outra mulher na cruz e se aproximar. Uma outra que chorava também, que era a mãe de Dimas. E ele conta que elas, né, ouviram quando Jesus disse para o que se conhece como o bom ladrão, né, Dimas, de que ainda hoje você estará comigo no paraíso, né? Ele diz para... E a mãe chorava muito, e nesse momento Maria, com a dor dela, vê a outra mãe chorando, as duas estavam perto, ela se aproxima e diz: você é a mãe desse rapaz? E ela balança a cabeça que sim, a mãe.
ela diz, Maria coloca, esse é o meu filho, e se o meu filho disse ao seu filho que ainda hoje o seu filho estará no paraíso, acredite, porque o meu filho é o filho de Deus. E começou a consolá-la, de que o filho estaria bem depois do desencarne. Então, é a dor sem esquecer o outro. E que, de certa maneira, fez com que ela começasse a se consolar. É o exemplo que a Raquel deu, a dor dela, sem esquecer os outros, e que se volta para quem está consolando, e a pessoa também se sente consolada, né? E foi passando esse momento difícil até que ele realmente desencarnou. E o momento em que desencarna é um momento que só quem passou por isso conhece, né? Tem aquela famosa Pietà, que não tem como não ter acontecido, né? Jesus foi tirado dali, foi feito, Nicodemos estava ali, né? Ananias estava ali, que eram pessoas influentes no templo, pediram encarecidamente que eles pudessem cuidar do corpo, enterrar, e foi autorizado, né? Porque geralmente eles jogavam num determinado lugar como criminosos, né? Então, é de se pensar que sim, que quando desceram ele da cruz, que Maria, porque a mãe faz isso, gente, que Maria foi até Jesus e tentou botá-lo no colo, aconchegar Jesus mesmo morto ao peito, que saiu aquela famosa, né, imagem de Pietà. Não tem como ter sido diferente. Quem é mãe sabe que faria a mesma coisa, sairia correndo para abraçar o filho morto, como que para se despedir dele, né? E nós sabemos, ele foi enterrado, né? Conseguiram um local de família, se eu não me engano, da família de Ananias, né? Porque tinham aqueles sepulcros que não eram como nós que cavamos a terra, né? Devido à geologia da religião. Então, eles usavam na montanha, nas rochas, né? Que era terreno rochoso. E já faziam vários mesmo que ficavam pertencendo às famílias. E ele foi usado um desses e ele foi colocado lá. E nós sabemos, né, pela história, que Maria não conseguiu ir até lá, né? Quem conseguiu ver o lugar foi Madalena, tá? A gente não vai entrar nos detalhes disso, mas só para tentar mostrar. Maria foi para o mesmo local onde os apóstolos estavam, que é a mesma casa onde foi feita a última ceia. Uma casa de pessoas que emprestaram, né, aquela casa para que Jesus fizesse lá a festa da Páscoa. Emprestaram para eles ficarem lá. E Maria foi, com certeza João levou Maria para lá, e ela ficou lá com os apóstolos, com as mulheres, enfim, os discípulos mais próximos, lá chorando, sem saber, perdidos, sem saber o que fazer. E ali ficaram. E a gente sabe que passaram-se alguns dias, 3 dias, e porque ele morreu na sexta. Sábado, de sexta-noite a sábado à noite, é o sabate. Ninguém pode mexer no corpo, ninguém pode fazer nada. Como ele foi enterrado, morreu umas 3 horas da tarde, até ser enterrado, já estava começando o sabate, larga tudo. E quando acabou o sabate, quando foi na madrugada de sábado para domingo, que as mulheres, já livres daquela obrigação, né, de sabate você tem que ficar recolhido, pegaram os bálsamos tudinho e disse, agora a gente vai cuidar do corpo direitinho. Foi quando descobriram que ele não estava mais no sepulcro e que Madalena foi a primeira, né, a vê-lo ressuscitado. Né, que nós sabemos hoje que o fenômeno de ressuscitação não significa exatamente que o corpo dele voltou à vida. O corpo dele ninguém sabe, tá? Mas que Jesus, em espírito, se fez visível, num fenômeno de aparição, materialização, como se quiser chamar.
Tanto que não foi reconhecido por Madalena tal a sua beleza. Aí nós vamos observar, fazendo um grande parêntese aí. Aí a gente vai entender os desígnios de Deus para a redenção da humanidade no fato de Jesus estar morrendo naquela cruz lá em cima para todo mundo ver. Lá estavam os representantes do templo, os fariseus, os romanos, o povo querendo ver o espetáculo. Ninguém podia dizer que Jesus morreu na casa de alguém, de uma doença, de uma virose, porque se ele aparecesse de nós, depois iam dizer o quê? Morreu nada, mentira. Esconderam ele e disseram que morreu, agora está dizendo que ele ressuscitou. Então, teve testemunhas da morte dele. Quando ele ressuscita, como todo mundo tinha certeza, comprovada pelos romanos, e pelo templo, né? De que ele realmente morreu, quando ele aparece como um espírito que se tornou visível, materializado, ninguém poderia dizer que existia alguma jogada aí. Ele, nesse momento, ele prova o quê? Para toda a humanidade e para todos nós que passamos pela dor da perda de um ente querido. Eu continuo vivo, gente. Foi a grande jogada de Jesus. Eu vou morrer de um jeito que ninguém desconfie que foi jogada, que ninguém ache que foi jogada, que todo mundo saiba que eu morri mesmo, e depois eu vou aparecer em espírito, provando a imortalidade da alma. E ele faz isso. E a todos os que choram de saudade passam a chorar de alegria. A primeira foi Madalena, né, que depois que se transformou, passou a ser uma grande seguidora, uma discípula dele. Né? E ela passa a sentir toda a alegria de ver aquele que ela tinha como morto e perdido, que a gente costuma dizer perdi, né? Agora como alguém extremamente vivo e mais belo. Tanto que Madalena não o reconheceu, achou que era outra pessoa, foi pedir informação de onde estava o corpo do Messias. E ele precisou falar para ela reconhecer a voz dele quando ele chama Maria, para Madalena, né? Precisou falar, aí ela o reconhece. Por quê? Porque os nossos entes queridos que desencarnaram não estão mais com aquela doença que os levou, não estão mais com os sinais dos acidentes que eles sofreram, nem o sinal dos traumas que se passaram por alguma violência, porque isso ficou no corpo físico. O espírito que se desprende é como Jesus. Ele se desprende da matéria e se desprende da dor. E se é alguém que sabe amar, que sabe perdoar, não precisa ser Jesus, né? Alguém que não guarde rancor, ódio, sentimento de vingança. O que é da vida fica na vida, aqui na terra, né? O que é da terra fica na terra. A pessoa se desprende livre, liberta, mas continua amando os que deixou na terra. Então, Jesus nos dá a primeira prova. Gente, está aqui, eu passei o tempo todo dizendo para vocês que a morte não existe, que a vida é eterna, que tem muitas moradas, que eu vou preparar um lugar para vocês, que vocês não se preocupassem tanto com o dia de amanhã, porque a felicidade para aqueles que buscassem o bem estava reservada. Está aqui a prova. Sem as marcas de intempérie, sem o rosto queimado, né? Não. Ele fez se materializar os sinais suficientes para ser reconhecido, porque as pessoas não acreditavam que era Jesus. A gente fala mal de Tomé, mas Tomé, se a gente for pensar, estava certo. Porque quando Jesus se materializou lá no ambiente onde estavam os apóstolos, a mãe dele e as outras mulheres também,
Ele não se materializou do jeito que ele desceu da cruz, todo quebrado, todo machucado depois de uma noite de tortura. Ele mostrou, está vendo? É assim que todos ficarão. A dor fica na matéria. Ele quis provar isso. Então, essa é a segunda grande mostra. Primeiro, que a vida existe. Segundo, que essa vida é plena após a morte. E o terceiro, que o amor continua. Não foi porque eu, Jesus, voltei para a pátria espiritual que eu vou largar vocês, que eu vou esquecer. Pronto, acabou, virou a página. Continuo amando os meus apóstolos, continuo amando a minha família, continuo amando a minha mãe. Então, a terceira grande lição é que o amor entre o que fica na terra e o que parte é para sempre. É para sempre. Né? E aí a gente pergunta, mas de onde Maria tirou essa força? Se nós olharmos, basta olhar no Evangelho, no Evangelho do Novo Testamento. Desde o início, ela é a única mulher registrada ali no Evangelho que segue tranquilamente numa serenidade o tempo todo. Desde que ela era novinha, que o Gabriel foi dizer para ela que ela ia engravidar do Messias, sem estar casada, o que a levaria a ser apedrejada, ela podia dizer, não quero não, como é que eu vou aparecer grávida, solteira? Vão me apedrejar, escolhe outra. Não, faça-se minha serva do Senhor. Então, ela já demonstrava uma fé desde o início. A manjedoura mostra uma pessoa que foi ter o seu bebê lá numa estrebaria onde estão os animais e colocar o seu bebê no coxo, que a manjedoura é o coxo onde os animais se alimentavam. Sem ter uma parteira amiga, porque ela estava numa cidade estranha para ela. Se fosse a gente, estava xingando José, como você me trata num lugar desse? Ela agradecia, né? Ela manteve a mansidão, a humildade. Então, a pessoa humilde, a pessoa com fé, a pessoa que não se envaideceu quando o anjo Gabriel disse que ele era o famoso, porque todas as meninas que eram de famílias descendentes de Davi sonhavam em ser a mãe do Messias. E se sentiriam orgulhosas, ela não. Ela guardava essas coisas no seu coração. Quando ela levou Jesus ao templo, como era a tradição na época, para apresentá-lo ao templo, e que apareceu o profeta Simeão, a profeta Ana, dizendo, esse é o Messias esperado, né? Simeão disse, obrigado, Senhor, que me prometeu que eu viveria até poder ver o Messias, colocou no colo, e disse para ela que era o Messias, confirmou, e disse para ela que ela, mãe, uma espada vai transpassar o seu coração, que transpassou lá na cruz, né? Ela não se envaideceu. Em momento nenhum ela se envaideceu. Quando os pastores chegaram dizendo que os anjos foram avisar que o Messias tinha nascido e mostrar o caminho para que eles fossem até aquela manjedoura, ela não se envaideceu. Ela sempre soube, desde que o anjo Gabriel falou com ela, que que aquele filho não era dela, o filho era do mundo. Os nossos filhos também não são os nossos. Os nossos filhos nós criamos para o mundo. Jesus tinha uma missão, claro, a maior de todas. Os nossos filhos também renascem através de nós, para que nós os amemos, porque eles terão uma missão. E muitas vezes a dor que eles passam não é por causa do mesmo motivo de Jesus, né, para salvar o mundo. Às vezes é para salvar a eles mesmos. Quantos de nós somos almas devedoras ou almas que precisamos de determinadas experiências para a nossa própria redenção? E aquela dor nos cativa, aquela dor nos faz crescer. Mas a grande lição de Maria como mãe é observar que ela viveu muito tempo, ela viveu mais de 80 anos, porque ela conseguiu ver
o momento da derrubada do Templo de Jerusalém, que aconteceu por volta dos anos 70. Ela desencarnou um pouquinho antes dessa derrubada do templo, o ano 68, 69. E em todo esse período, quando Humberto de Campos fala de Maria, fala sempre da saudade que ela trazia no coração do Jesus, que diuturnamente ela lembrava do filho. Ela vivia essa saudade, ela chorava essa saudade. Por quê? Porque saudade não acaba. Chorar não acaba, nem tem que acabar. Mas o que Maria conseguiu, claro que é Maria, né? Mas é o que nós temos, é o nosso exemplo. O que Maria conseguiu separar da saudade? Ela conseguiu separar a revolta. Ela conseguiu separar o desespero, separar aquela vontade que a gente tem de morrer também, achando que vai ficar juntinho se a gente provocar a nossa morte, o que não acontece, né, a curto prazo. Tá? Então, todos esses penduricalhos que às vezes vêm junto da saudade, ela disse, não, isso não, porque eu tenho fé em Deus. Porque eu sei que o meu filho continua vivo e eu quero ficar bem para merecer me encontrar com ele. E se eu ficar com a rebeldia, ficar com a raiva, não perdoar fulano porque não visitou ele no hospital, ou Beltrano porque foi quem entregou a chave do carro para o meu filho morreu nesse carro, ou o outro que levou para a festa onde meu filho sofreu tal coisa. Enquanto eu não me desprender dos sentimentos de querer culpar o outro ou querer me culpar, do sentimento de rebeldia, de resignação, às vezes de raiva, de querer me vingar até judicialmente, eu não vou conseguir sentir a pessoa que se foi. Para eu sentir a pessoa que voltou para o plano espiritual, eu preciso estar conectada com ela e não com os outros que por acaso fizeram mal para ela. Eu preciso estar conectado com o meu amor para sentir o amor, porque é possível. Mesmo nós ainda no corpo físico, aqui nessa terra, nós temos condições de sentir a presença que é muito forte desses entes queridos juntos de nós. Mas essa sensibilidade não combina com ódio, não combina com desespero, não combina com raiva. É preciso que tenhamos a serenidade, como Maria fez questão de manter a serenidade dela. É preciso que nós também mantenhamos a nossa serenidade, mas nunca, nunca achar que a gente não pode chorar. A gente pode chorar. E nunca achar que eu tenho que trabalhar para deixar de sentir saudade. Olha, gente, se eu morrer, eu quero que sinta saudade. O dia que eu souber que não estão sentindo, eu digo, pronto. Ninguém lembra mais, ninguém me ama mais, e agora? Eles gostam. Os nossos entes queridos gostam quando a gente sente saudade. Eles não gostam quando a gente sofre, se desespera, diz que não quer mais viver, que não quer mais trabalhar, que não tem gosto para nada. É claro que isso tudo faz parte do luto, e cada um de nós tem o seu tempo, que não está marcado, né? Nós temos o nosso tempo para ir vencendo essas etapas. A gente sente falta da pessoa querida, a gente sente falta da rotina, não adianta. É aquela rotina do dia a dia, do oi que a gente ouve, do abraço, né? De planejar as coisas, de sair, das rotinas em casa. Isso faz falta, evidentemente. Então, a saudade acumula tudo isso. E amor nunca se acaba, né? Então, a lição de Maria é saber sentir saudade, né? Quando ela passou aquele momento na cruz, derramando as lágrimas, como ele diz, uma tempestade de lágrimas, e se questionando por quê, eu acho que ela viveu naquele momento, assim como o desespero dela correr atrás do filho quando foi preso, né? O desespero de qualquer mãe na Terra. Mas ela era uma alma angelical.
Então, ela, com muito, mas muito mais facilidade que nós, conseguiu acessar o divino e dizer, não, Deus tem um motivo, eu só quero entender qual é. A gente também pergunta por quê. E ela, na sua grandeza, conseguiu ouvir e entender o motivo, que estava tudo certo. E entendeu que estava tudo certo quando viu Jesus vivo, né? Que as pessoas podem fazer mal para o corpo, mas não podem fazer mal para o espírito das pessoas que nós amamos, nem para nós, né? Então fica essa lição. A gente está passando pelo nosso processo de luto. Nós estamos na nossa fase de se culpar, de culpar outro, de se questionar, de querer fugir de tudo, sabe? De não aceitar. Vamos respeitar essa fase. Vamos respeitar essa fase, na certeza de que vai passar. O que nós não podemos é alimentar isso e dizer que é assim mesmo, né? Partir para vinganças, partir para coisas que vão machucar a nós e machucar os nossos entes queridos que estão na pátria espiritual. Mas é lembrar de Maria, que também sofreu feio com aquela injustiça toda, e tentar perceber como ela agiu. Enquanto mãe, não enquanto heroína, quanto santa, enquanto mãe, ela chorou o que ela quis chorar, ela ficou com o filho, mas ela não deixou de ajudar as pessoas. Ela, com saudades, ela não deixou de atender as pessoas. Quando ela foi morar com João em Éfeso, já idosa, e desde que ela começou a morar com ele, ela atendia as pessoas, ela não tinha nada para dar. Materialmente, ela ouvia as pessoas que choravam, as pessoas que tinham problemas. Quando João ia pregar lá em Éfeso, ela ficava ali naquela cidadezinha, que eram nas arredores, atendendo as pessoas. E ela falava de quem? Ela falava do filho. Ah, o meu filho. E quando as pessoas choravam, ela dizia, o meu filho dizia isso. O meu filho dizia aquilo para as pessoas. Ela guardou Jesus filho, no coração. E com ele no coração, ela conseguiu se doar para as pessoas. Se nós conseguirmos nos doar, o pouco que for, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, as circunstâncias surgem nos convidando à doação. Às vezes é um jardim que precisa de cuidado, é um animal que se acidentou, é uma pessoa que a gente encontra na rua e começa a conversar e a pessoa quer desabafar e a gente ouve, um sorriso que a gente dá. Nesse momento em que a gente se doa, a gente se acalma e a gente alcança essa serenidade. Mas eu quero parar por aqui, gostaria de ouvir vocês. Vou passar a palavra para a Rosana, né? Sâmia, muito bom. Você poderia falar um pouquinho sobre o desencarne da Maria, segundo o livro Boa Nova? Oh, Humberto meu de Campos Deus! nos traz. É muito bonito, porque esse é o motivo que todas as mães que acreditam na vida após a morte esperam. O que é que a gente espera? Reencontrar, não é? Reencontrar? Pois é, e esse momento da Boa Nova, ele coroa toda essa história de luto de Maria. Gente, ela viveu uns 80 anos, é muito luto, é muito tempo de luto, né? Então, vejam só, o livro Boa Nova coloca, como nós colocamos, que ela teve uma vida de doação simples. Ela não foi pregar nos templos, não foi ser aquela divulgadora como os outros. Na casa dela, ela recebia as pessoas. E ela abria a casa para as pessoas. Curava uma ferida, conversava, ela fez isso. E Humberto diz que uma determinada noite ela estava muito saudosa e muito melancólica, sabe? E já estava anoitecendo, e ela foi, então, abriu a porta da casinha e ficou lá na porta, olhando à noite. Se sentou, né? Se encostou em algum lugar ali, e ali ficou. Quando ela viu que ao longe vinha o que parecia ser um andarilho,
né? Que existiam muitos andarilhos que iam de uma aldeia para outra e não tinham onde pernoitar, se machucavam, cansados, e ela achava que era mais alguém. Aí ela ficou olhando e aquele andarilho foi se aproximando dela. Eu até imagino que com 80 anos a pessoa de noite não está enxergando direito, né? Eu tirei a catarata dos dois olhos agora, mas coitada. Então ela olhou assim e disse, ai, é mais algum mendigo precisando de auxílio. Ficou aguardando, né? Aí o rapaz, o senhor lá, chegou e sentou do lado dela. E começou a conversar naturalmente com ela sobre as belezas do reino de Deus. E ela começou a ouvir aquela história sobre as promessas divinas, sobre as bem-aventuranças, né? E ela disse, nossa, esse jeito de falar me é tão familiar. E ela estranhamente começou a se sentir melhor, por isso que eu desconfio que ela estava ruinzinha da vista. E o rapaz, o senhor lá conversava, e ela começou a se encantar com esse andarilho que falava desse jeito com ela. Dizia, me lembra alguém que eu amo muito, que era o filho, né? E ela começou a se acalmar daquela tristeza, da saudade que ela tinha diariamente do filho. Começou a se acalmar. E nesse momento, Jesus, né, que era Jesus que tinha aparecido, vendo que ela não reconhecia, disse, minha mãe. Aí ela olha e ele mostra as chagas. Pegue minha mãe. Aí ela toca nas chagas e disse, meu filho, procura as chagas no peito e sente as chagas no peito. E ela se emocionou, porque ela tem certeza nesse momento que é Jesus. Meu filho, meu filho. É o grande reencontro que todos nós esperamos, né? E então, nesse momento, ela se emociona tanto e ela se ajoelha para beijar os pés do filho. Quando ela está se ajoelhando, Jesus a ergue. Ele não deixa que ela se ajoelhe. Ele se ajoelha e diz, minha mãe. Quem é que foi visitá-la? Foi o grande Cristo, Filho de Deus, ou foi um filho querendo ver sua mãe? Ele estava ali como filho, querendo ver a mãezinha dele. Simples assim. Como muitas vezes, gente, é 100%. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos entes queridos vêm nos ver na nossa casa. E a gente precisa estar sereno para dizer, meu Deus, estou sentindo a presença de fulano, ele está aqui, está ali, sorrindo, louco, para que a gente perceba. E ele conseguiu, Jesus, né? Se materializar o suficiente para que ela o percebesse também. E então ele se abaixa e diz, minha mãe. Aí ela diz, eu vim aqui porque o meu pai quer que você seja no meu reino a rainha dos anjos. Ela se emociona, super feliz da vida. E o que Humberto de Campos coloca é que ele desaparece, né? Ele estava materializado. E ela, então, muito cansada, na verdade, todo esse cansaço, ela já estava adoentada, né, da idade, ela adormece e no outro dia ela falece. No outro dia ela falece, desencarna. Então, na verdade, ele já estava indo preparando-a para o desencarne. E com certeza, né? Até hoje, como se sabe, ela trabalha junto a Jesus. Ela é a mãe de Jesus ainda. Ele não escolheria essa pessoa se já não existisse algum vínculo entre eles. E ele precisava de uma alma grandiosa.
que desse um exemplo de mãe para nós, porque nós precisamos desses ícones para a gente saber como se agir nas diversas situações, e Maria passou pelas diversas situações, pelos diversos desafios, desde a mãe solteira, desde a viúva que precisou criar o filho, desde a mãe que viu o filho ser injustiçado, morto, e ter a certeza e vê-lo vivo novamente, e vivo plenamente, sem riscos, né? Sem riscos, vivo para sempre, né? Que a gente consiga desenvolver, eu acho que esse dom também, de perceber, porque essa é a verdade, os nossos queridos vivos, deixar de pensar neles como mortos, como se estivessem em cima da nuvem, assim, pulando. Seres vivos, que têm uma vida pulsante, uma vida produtiva, uma vida útil, buscando os seus sonhos e a sua felicidade no mundo espiritual. E que esse amor que nos une, se é um amor sincero, ele não se quebra. Nunca vai se quebrar, só se fortifica. O Sâmia, Maria tem uma tarefa gigantesca, né? Tem muitas mães aqui, geralmente elas perguntam assim, eu só queria saber se meu filho está bem, né? É isso que eu quero saber, se ele está bem. Eu não sonho, eu não recebo uma carta psicografada, eu não percebo muito a presença dele. E tem as mães que têm, todas, né, com dores profundas, e tem aquelas que o filho foi pelas vias do suicídio. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho grandioso de Maria, que quando a gente sabe que é ela, né, que ali com os seus mensageiros estão cuidando desse meu filho, isso acalenta nossa alma. Você poderia falar alguma coisa para nós, por favor? Se eu tiver um filho e esse filho for atropelado e for carregado para um hospital, estiver na UTI sendo atendido, estiver com os médicos ali fazendo tudo, e eu perguntar, cadê meu filho? O pessoal vai dizer, calma, ele está bem, já está sendo atendido. Então, o que eu posso dizer, sabe, é o seguinte, todos estão bem. Todos estão sendo atendidos naquilo que precisam, tá? Maria, ela tem um trabalho gigantesco, porque ela tem uma energia, a característica desse anjo, literalmente, ela está num grau angelical de evolução, a característica dela, a energia dela é energia maternal, é uma energia maternal sublimada. Então, ela derrama o amor de mãe sobre toda a terra, porque ela permaneceu com Jesus, que é o nosso governador planetário, que cuida de nós, ela permanece trabalhando junto com o Filho na terra, atendendo as almas mais necessitadas. Um dos trabalhos dela, ela tem uma legião de almas que trabalham com ela em todo o orbe, em todas as culturas. Um dos trabalhos é acolher pessoas que tiraram a própria vida, tá? E eu quero aproveitar para fazer uma observação aí. Muitos se apegam ao Memórias de um Suicida, a esse livro Memórias de um Suicida, que é um livro encantador, na minha opinião, é um dos livros que mais mostra a amorosidade de Deus para as pessoas. Mas aquele Vale dos Suicidas, para quem lê, que esse nome é estranho, eu gosto de dizer que é o Vale de Maria, porque ela criou, na verdade, quando a gente fala de um vale, a gente lembra o quê? Uma coisa descida, florida, olha que vale lindo que eu vejo daqui de cima, não é? Uma coisa gostosa. Só que como lá foi escolhido esse vale para guardar e fazer o primeiro processo de tratamento de alguns, mas não todos, os suicidas que tiraram a própria vida, quando eles são levados para lá, para ficarem protegidos daqueles espíritos exploradores, né, que estão lá fora, a energia deles, da dor que eles trazem no coração, começa a transformar aquele vale
naquilo que é descrito do livro. Então, não é que Deus fez um lugar feio, não. Aquele vale, ele tem uma característica pobre de visibilidade, de plantas, porque as almas que estão lá são almas muito doentes, doentes do coração, que sofrem. E a energia, essa energia vai criando aquela ambiência, transformando a ambiência. É igual nós, se a gente tiver ruim, a nossa casa vira uma bagunça. Quando a gente está bem, está cheio de florzinha, né? Então, não é que Deus fez, mas é um lugar para começar a primeira etapa do tratamento. Quando eles estão melhor, eles são recolhidos para a segunda etapa, que são os hospitais. Só que se nós olharmos nesse livro, os que vão para esse vale não são exatamente suicidas. São suicidas e mais alguma coisa. Todos os exemplos dados em memória de suicidas são de pessoas extremamente complicadas. E junto ao fato de terem tirado a própria vida, tiraram a vida dos outros, destruíram a vida dos pais, abandonaram a família, viviam uma vida desregrada, eram extremamente arrogantes, machucavam os outros, ofendiam, entendeu? Extremamente orgulhosos. Eles tinham a alma doente, eles tinham comportamentos doentios que machucavam as outras pessoas, e, além disso, optaram por desistir da vida material. Então, era um acúmulo de situações, de circunstâncias, que fizeram que eles fossem levados para lá. Inclusive, pelo prejuízo que eles traziam quando vivos às outras pessoas, eles estariam disponíveis para os obsessores, para os que quisessem se vingar. Então, o que Maria faz? Coloca eles aqui. E o livro mostra todo o crescer desse tratamento, tá? Mas muitas vezes nós temos jovens, né? Hoje em dia, adolescentes, pessoas que se matam por uma fragilidade emocional. Às vezes a gente diz, né? Meu filho tirou a própria vida porque não passou no vestibular, eu acho que eu pressionei muito ele. Não. Muitos espíritos já nascem com uma fragilidade emocional, uma questão mal resolvida que eles trazem de outras vidas. E que eles não conseguiram resolver dentro deles, como poderiam ter resolvido, mas não conseguiram. Trazem uma tendência a uma depressão, uma insatisfação, um vazio existencial que não sabem de onde vem, porque não lembram, né? E vieram com uma proposta de vida. O primeiro gatilho que aparecer na vida deles é o namorado, a namorada que desmanchou o casamento, é algo que deu errado, às vezes nem motivo nenhum, eles escapam. O primeiro pensamento que vem é: não quero mais viver, não quero mais viver. Isso é uma questão interior, mal resolvida. Claro que a proposta era eles lutarem nas vicissitudes para se fortificarem, mas às vezes não conseguem. E aí eles tiram a própria vida. Vê que é diferente das pessoas que se dedicam a machucar os outros e depois fogem tirando a própria vida, que é os casos que a gente vê ali no Memórias. Entendeu? Então, o acolhimento existe. Não tenhamos dúvida. Para todos. Leiam qualquer livro. O atendimento só não é feito quando o espírito que desencarnou não aceita. Ele não quer. Né? Nós temos casos que André Luiz conta, daquele grupo de jovens que morreu num acidente de carro no carnaval, depois numa farra. Eles desencarnaram, o carro lá caiu num lugar. Os espíritos foram recolher os meninos, levaram para o posto de socorro naquele ambiente de carnaval maluco. E o que um dos garotos fez? Levaram, botaram na maca, já estavam preparando para tirá-lo daí. Ele não aceitou. Ele despertou e fugiu para a gandaia do carnaval e ninguém convenceu. Ele não quis, ele preferiu a bagunça. Então, nesse caso, o bem não é imposto, ninguém vai ser acorrentado. Jesus dizia: o que você quer? Eu quero me curar.
Jesus sabia que o cego que estava procurando ele queria ficar bom, mas ele sempre pergunta: o que você quer de mim? Por quê? Porque nós temos que dizer o que nós queremos, nós temos que aceitar. Então, seja qual for a nossa questão mal resolvida, inclusive tirar a própria vida, se nós aceitarmos, eles estarão apostos para nos ajudar. E a oração daqueles que ficam por essas almas é imprescindível, entendeu? A dor que fica com eles, a grande dor é a dor do arrependimento, é a dor da saudade, né? É a dor de ver que o vazio existencial que eles sentiam aqui, eles vão sentir do lado de lá, porque o vazio é do espírito, não é do corpo. Mas eles vão ser convidados também a continuar cuidando desse vazio existencial. Lá tem tratamentos não só hospitalares para curar o corpo espiritual, porque o suicídio, né, traz um trauma, como terapias maravilhosas. Memória Suicida mostra terapias maravilhosas para que a pessoa se conheça, se fortifique. E quando se fortificam, vai para outra terapia, a terapia do amor, onde eles são convidados a trabalhar auxiliando outras pessoas, mesmo ainda estando em tratamento eles mesmos, tá? Então, não duvidemos, seja qual for o nosso perrengue, só não receberemos ajuda se nós formos o tipo de alma rebelde que não quer mesmo. E um determinado momento, né, vai despertar. Sim, né, Sâmia? Porque é o que a Joana de Ângelo diz, a luz nos atrai, é o nosso tropismo. Então, a gente pode querer se esconder na sombra, né? Já estamos acostumados ali, na gandaia ali, mas a luz nos atrai, ela vai nos puxando para cá. Não tem jeito. Se existe um determinismo na vida, é que um dia todos nós seremos felizes. Então, não tem jeito, a vida nos impulsiona a mudar. Por isso que a gente renasce. A gente é rebelde, esquece de tudo e volta, que aí você vai aceitar. Esquece de tudo e volta, renasce e aprende. Entendeu? Esquece de tudo e pega aquele que você odeia, vou botar como teu irmão. Vamos brigar, mas vamos aprender a se amar. A vida sempre nos vai empurrar. E os nossos queridos que desencarnaram, que se levaram a algum drama junto, quem de nós não trouxe drama? E os que dizem aqui, não, eu não tenho drama, já tiveram, conseguiram se curar. Eles também vão conseguir, se não nessa encarnação, na próxima. As portas nunca se fecham para ninguém. Pensa no pior personagem da história, o mais carrasco, o mais cruel. Lembraram do nome? Tá. Um dia ele também vai ser um anjo. Sâmia, temos tanto para aprender e Deus nos permite, né, esse aprendizado, nós vamos construindo. Você começou aqui hoje a sua fala falando da imortalidade da alma e falando também que nós vamos chegar à perfeição. Tem muitos aprendizados, mas esses dois pilares aí ajudam na construção, né, do ser íntimo, da nossa autoeducação. Muito bom. Mas eu posso abusar um pouquinho de você, fazer mais uma pergunta? Claro. Então tá. Porque aqui na sala você pode observar que tem bastante mães, né, mulheres, homens tem poucos. Mas tem alguns pais que ficam meio escondidos ali, escutando, viu? Que a gente já sabe. Assim também é o caso, né, da Maria e José. Pouco se fala de José. Você poderia falar um pouquinho dele para nós? Olha, Esse espírito tão grandioso, né? Porque se escolhido para ser pai de Jesus, né? Eu vou depois de falar de José, me lembra de falar do luto dos homens também. Tá. Realmente, no Evangelho, não tem quase nada ali sobre José, né? O que se sabe sobre José, que eu gosto de ver as palestras do Divaldo, porque ele é instruído por Joana de Ângeles, né? E nós sabemos que Joana de Ângeles foi a Joana de Cusa, que conheceu Jesus, conheceu Maria, conheceu Madalena, então deve ter umas informações aí, né? Então eu gosto quando ele fala desses personagens, eu imagino que
ela que inspira, ela sabe o que ela está dizendo. Né? Então, ele coloca para nós que acredita, né, segundo ele, a tradição demonstra que José deveria ter mais de 60 anos quando foi convidado pelo Templo de Jerusalém a aceitar a jovenzinha, ainda pré-adolescente Maria, para cuidar dela. Maria teria vivido no templo, tá? Até os 12 anos, isso era normal, às vezes os pais dedicavam uma filha ao templo, né? E tem a história dos pais de Maria, que não podiam ter filhos, e aconteceu um milagre, por conta desse milagre que a mãe de Maria engravidou, então eles teriam dedicado a filha ao templo. E acredita-se que os pais já teriam morrido quando ela estava na idade de sair do templo, que é mais ou menos nesse período de 12 anos, porque ela não poderia passar para a puberdade, menstruar ainda estando no templo, porque tornaria o templo impuro. Tá? Então, eles escolheram um homem considerado um homem honrado e da tribo de Davi, possivelmente porque ela também era da tribo de Davi, né? Para cuidar dela. Ela deveria ser, e ela também, quis isso depois, se dedicar ao templo. E para se dedicar ao templo, teria que ser pura, ser virgem. Então, José, como um homem viúvo e que já deveria ter uns filhos maiores, né, pela idade dele, mais de 60, foi designado para cuidar dela. Então, esse atributo de noiva, não é bem noiva que vai casar, mas foi formalizado, vamos dizer, um contrato, uma circunstância em que ele pudesse cuidar dessa jovem, sem que fosse aquela ideia de que como que uma jovem vai ficar com aquela família. Não, o templo está formalizando, está autorizando, e vai existir um vínculo como se fosse um compromisso, um noivado, que não era um casamento, tá? Para que ela ficasse com ele. Tanto que ela, nesse período de 16 anos, 17, quando o templo precisava que fizesse uma cortina, chamavam as meninas, né, que foram do templo para que fizessem as artes, porque tinha que ser uma mão pura, aquela coisa toda da pureza, que é muito importante para eles, a pureza física, né? Foi nesse período que bendito o anjo Gabriel disse que ela vai ficar grávida. Por isso que José se assusta. Mas como assim? José saía muito para trabalhar. A carpintaria dele não era de fundo de quintal, ele construía casas, ele ia para outras cidades. E ficava, levava possivelmente os filhos para ajudar, né? E ficava lá e confiava que Maria estava lá cuidando da casa, né? Aquela jovem. E ele chega e ela aparece grávida, entendeu? Então, essa é a primeira provação de José, foi ter permanecido com Maria. Né? Quando ele soube da gravidez dela, a primeira ideia dele foi: ninguém pode saber, senão ela vai ser apedrejada, então eu vou retirá-la da minha casa e mandá-la para longe e vou inventar uma desculpa. Ela viajou, ela foi para a casa de outra pessoa, para que ela não se prejudicasse. Ele em nenhum momento pensou em ir no templo falar dela, ou dizer, sei lá, não quis expô-la. É quando o anjo Gabriel vem e diz que ela está grávida do Espírito Santo, tal, e que ele cuidasse dela. E é então que é formalizado um casamento entre ele, para que ele seja, vamos dizer, legalmente o pai. Então, a sociedade passa a vê-lo como o pai da criança também. Então, ele é essa alma desprendida, né? Nesse sentido, essa alma que já era admirada pelo próprio templo de Jerusalém, por isso teria sido escolhido. Tá? E depois que Jesus faz 12 anos, não se tem mais notícia dele. É muito bonita a situação de José, porque se não fosse José, Jesus não teria sobrevivido.
né? Ele cuidou de Maria, ele levou Maria com ele, não deixou ela sozinha, porque quando teve a tal do censo que ele teve que ir para Belém, porque ele tinha que ir para Belém, porque a cidade de Davi era em Belém, ficava lá perto de Jerusalém. Teve que descer da Galileia, gente, é muito ruim. E ela foi com barrigão, ele a levou com ele, né? Era uma proteção, ele sabia que era o Messias que estava ali, sabia da importância. Quando não encontraram lugar nenhum para ficar, e que ela começou a ter as dores do parto, foi ela e ele só. Foi ele que se virou com o parto dela. Foi ele que pegou aquele coxo lá e limpou o quanto pôde, encheu de pano para botar o menino lá dentro. Foi ele que ficou cuidando de Maria. Entendeu? Eles não conheciam, não tinham como, foi tudo muito rápido. Então, quando a gente sabe que depois que Jesus nasceu lá, ele acabou não voltando para Nazaré. Ele ficou lá em Belém mais de um ano. Mais de um ano. Pelos cálculos, ele ficou 1 ano e meio ali, depois que Jesus nasceu em Belém, trabalhando lá, no trabalho dele de carpintaria. Aí me veio o bendito anjo Gabriel e diz: sai daqui correndo e vai para o Egito, porque Herodes está querendo matar o teu filho. E ele faz o quê? Ele tem aquele sonho, aí ele levanta e diz: mas quando, agora que eu estou 1 ano e meio, com a vida feita, com a clientela feita, eu vou me levantar e ir para o Egito? Não, esse anjo está errado, não vou não. Ele se levantou na mesma hora, pegou a Maria, pegou Jesus, abandonou a vida que ele construiu em Belém e foi embora para uma terra que ele não conhecia. Você entendeu? Salva Jesus da matança. Vai para lá e fica lá no Egito. Tinha a comunidade de judeus no Egito. Ele fica com essa comunidade e recomeça a vida dele, bendito, recomeça a vida dele no Egito. Passa mais 1 ano e meio, mais ou menos, lá vem o anjo Gabriel. Eles eram assim. E chega lá e diz: José, é o seguinte, Herodes morreu, não tem mais risco, pode voltar para a Palestina, mas você vai para Nazaré. Sim, senhor. Lá ele larga toda a clientela dele de novo e volta para a casinha de Nazaré. Então, ele foi imprescindível nessa história. José é um exemplo muito pouco visto, da pessoa que trabalha em silêncio. Que é da pessoa que trabalha sem holofotes, sem se preocupar em ser reconhecido, de ficar famoso. Ele sabia que ele tinha 2 almas muito especiais ali com ele. Jesus só queria uma coisa. Não queria que ele fosse o grande palestrante da Boa Nova, que ele fizesse templos imensos. Ele só diz: cuida da família. Cuida da tua mulher e do teu filho para mim. Só isso, essa era a grande missão desse homem que virou São José. Cuidar de Maria e de Jesus. E às vezes nós sumimos para o mundo, né, querendo ser grandes heróis, grandes nomes, e Deus só está dizendo: cuida do teu lar, cuida das pessoas que eu botei, protege eles, é só isso que eu quero de você. E esse foi José. Ele é um exemplo tão humilde que ficou ofuscado. Muito lindo. Ai, Sâmia, que alegria, viu? Muito bom. O Gustavo fez menção ali, eu conheço a equipe de trabalho, ele fez menção ali, eu já sei que ele quer fazer pergunta. Gustavo, nós estamos no finalzinho, mas dá tempo, porque eu sei que ele quer fazer pergunta. Abre o microfone. Isso. Eu estou aqui meio emocionado. E, Sâmia, e ele vem para Caçapava, que ele mora em Taubaté. Ele virá, 14 de dezembro, falar aqui no centro que nós trabalhamos, sobre Jesus. E eu falei, ele está se deliciando ali. Né, Gustavo?
me abastecendo, né? De todas essas bênçãos, esse olhar tão delicado e tão profundo. Ai, eu nem sei o que perguntar direito, Rosana. Né, aquilo que a gente tinha comentado, é assim, eu acho que é muito difícil quando nós perdemos um ente muito querido, sobretudo um filho, transformar aquele amor que se constrói para proteger, para blindar e para tornar fisicamente sempre próximo, nesse amor que transcende, né? Mas eu acho que a receita já foi dita ao longo de toda essa sua fala, né? Se tiver mais alguma coisa que você possa nos falar sobre transmutar esse amor físico para esse amor espiritual, né? No sentido de não deixar isso de alguma maneira, se transformar na dor da saudade, né? E, Sâmia, se me permite, e você é um exemplo muito bom, né? Porque você transformou tudo isso, transforma, então você realmente... Numa obra, né, Rosana? Os É, dois. Que é isso? Olha, eu gosto muito das cartas consoladoras de Chico Xavier, porque cada carta traz umas pistas de como é que eles estão no mundo espiritual. Cada um traz. E existe uma carta que é de um médico de Juiz de Fora, que desencarnou, se eu não me engano, é Juiz de Fora, século passado, né? Ele era médico, desencarnou, a esposa ficou inconsolável, os filhos já crescidos, né? E ela consegue, a família consegue com Chico uma carta. E ele começa a escrever. E como todas as outras cartas, mostrar que ele foi recebido, né, que ele está muito bem. E ele traz, certa vez, algumas novidades. Ele diz para a família que está muito feliz porque a família está melhor, estava trabalhando, auxiliando outras pessoas, né? E que ele foi autorizado a trabalhar num hospital espiritual que ficava vinculado, e ele dá o nome, endereços, nome de pessoas, vinculado a determinado hospital físico dessa cidade. Ele disse, você não imagina que acima do hospital tal, que eu acredito que é o que ele trabalhava, não me recordo, existe uma construção maravilhosa onde nós atendemos também. E eu vou trabalhar lá perto de você, porque você e os meninos estão fazendo um trabalho no bem. Eles já estavam se envolvendo com atividades onde eles se doavam. E aí ele diz uma coisa que eu sempre levo para o meu grupo, porque existe uma regra aqui em cima, que quando todos nós trabalhamos numa causa por amor, nós somos autorizados a ficar perto do nosso lar. Então, eu fui autorizado a trabalhar ali, pertinho da nossa casa, para ficar perto de vocês. Porque vocês estão trabalhando por amor aí, e eu estou trabalhando aqui. Então, a autorização aparece. Então, ele com mais facilidade visita o lar, com mais facilidade, deu as cartas consoladoras. Tudo isso faz parte do processo dessa moeda tão valiosa que é amar, que é o que vale no mundo espiritual, é o amor. E ele diz isso com muita clareza. Sabe que o processo de doação, que às vezes nós achamos que eu me doar, eu estou esquecendo a pessoa que eu amo. Não, eu tenho que ficar me lembrando, tenho que ficar lembrando dela, pensando nela, sabe? Me dedicando a... Não, entendeu? Nós não precisamos esquecer ninguém, mas quanto mais eu dou o amor, mais eu mereço ter aquele ente que está numa outra dimensão, perto, literalmente perto de mim, com muito mais facilidade. Isso acontece com meu filho atualmente, eu não esperava que acontecesse.
Eu não esperava que acontecesse. Meu filho desencarnou, ia fazer 5 meses, isso há 30 anos atrás, né? E depois que nós começamos a desenvolver um trabalho aqui em Curitiba, tá? Começamos a receber cartas dele, e ele colocou isso, que ele estava trabalhando no centro espírita que eu estou trabalhando, né? Primeiro, quando os médios começaram a dizer, tem espírito novo aqui, tá vindo muita gente nova, a gente tinha acabado de chegar, o que está acontecendo? E aí as mensagens começaram, e o Lucas escreveu várias, até que ele disse que não precisava mais escrever, já te contou o que tinha contado. Mas o que interessa daí é que ele dizia isso, entendeu? Que ele tinha se unido ao grupo de trabalhadores espirituais da Casa Espírita, que esses trabalhadores espirituais, né, os mentores da casa, a equipe toda, eles se autodenominam amigos de Jesus. Então, ele e outros, vinculados a outros trabalhadores, outros espíritos, inclusive a gente sabe uma amiga minha que tem um filho que desencarnou há 10 anos atrás, já adulto, já está nesse grupo de trabalhadores espirituais, e eles ficam trabalhando juntos de nós, estão ali perto de nós, e é forte quando chega perto, não tem como, a gente sente muito forte a presença, né? Aí começa a vir insônia, vem uma carta, e a gente começa a sentir essa presença bem mais perto. Então, o trabalho é bom para quem nós estamos doando, e é bom para esses nossos entes queridos, porque eles também se sentem melhores e se sentem mais autorizados a participar, ficar perto de nós, para fazer parte da mesma equipe de trabalho. Não quer dizer que a gente vai sair trabalhando com esse objetivo. A gente tem que trabalhar por amor, tá? Que o que vale aí a moeda é o amor. Ô, Sâmia, para finalizar, você pediu para te lembrar sobre o luto dos homens. Ai, olha, eu já tinha esquecido. Eu também, foi alguém aqui do grupo que mandou um WhatsApp para mim. Obrigada, viu, Ângela? Obrigada. Interessante, porque, assim, a gente foca-se muito na dor das mulheres quando acontece alguma coisa, né? Quando alguém da família morre. Por exemplo, uma mãe que perde um filho, as pessoas vão consolar a mulher. O homem está onde? Correndo atrás de enterro, correndo atrás de conseguir o dinheiro para o caixão e para não sei o quê. A mulher está chorando, está todo mundo com a mulher, e os irmãos da pessoa, os outros filhos, geralmente ficam esquecidos também. Então, pelo que se leu, o que muitas vezes acontece? O homem, ele é aquele que não pode trabalhar, ele não tem tempo de chorar. A mulher se afasta do emprego, o homem não pode se afastar. Então, ele é aquele que tem que engolir o choro para continuar trabalhando, engolir o choro para resolver os problemas burocráticos por causa daquele falecimento, segurar a esposa que está se acabando ali de chorar, e ele segurando as pontas, não significa que ele não está sofrendo. Muitas vezes o luto do homem é considerado maior do que o luto da mulher. Mas ele engole, ele não demonstra e ele sai correndo para manter a casa funcionando, os filhos, enfim. Podem se passar meses. Quando ele observa que a coisa está no lugar e que a esposa está começando a reagir, ele desaba doente. Tudo aquilo que ele somatizou cai numa doença. Isso é muito comum. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com o luto dos... Eles não falam, eles não vão nas reuniões, raramente vão nas reuniões de luto. Eles estão trabalhando, eles estão se virando, estão fazendo outra coisa, sabe? Então, crianças, jovens, os homens, saber que eles também estão sofrendo, só que de um jeito diferente. E que, às vezes, eles somatizam muito mais dentro deles, emocionalmente e fisicamente, do que a mulher, porque eles não põem para fora. Crianças sofrem. Criança pequena não entende.
né, muito pequenina, não entende, mas se você tem 10 anos, 11 anos, 14, 15 anos, adulto não vai resolver muito. Geralmente, jovem, você tem que ter um outro jovem para conversar. Ele não vai desabafar. Quando vai alguém no nosso grupo que leva os filhos de 15, 16 anos, passo o tempo todo aqui. Fala, meu filho. E assim, porque tem um monte de adulto ali, ele vai falar? Não vai. Aí eu fui conversar com essa mãe e disse, olha, ele não vai falar no grupo, não peça para ele falar. Ele precisa de alguém da idade dele. Aí ela disse, é mesmo, ele disse que ele conversa com a namoradinha dele. Então, com a namorada, com o colega da escola, com o vizinho da mesma idade, ele vai chorar, vai falar do pai, vai dizer do que está com raiva, tudinho, mas num grupo de adulto ele não faz. Então, é importante a gente, né, ter uma noção dessas coisas, até para entender, para não cobrar, para não achar que não está sentindo. Porque a mulher está sofrendo, deixa tudo para o marido resolver e depois a gente diz, tu nem chora, tu não está sentindo a falta. Ah, o jeito dele é trabalhando, é tentando fazer a coisa continuar, né? Então, os pais aqui recebam o nosso abraço, viu? Sâmia, querida, mas que noite iluminada, que delícia de papo. O ano passado você esteve conosco, esse ano aqui, e espero que o ano que vem você também esteja, se Deus quiser. Que oportunidade, né, gente? Coisa boa. E, Sâmia, nosso abraço mesmo de agradecimento, bem apertadinho, viu? Que Deus ilumine cada vez mais e que possamos estar sempre juntas, porque no coração nós já estamos, graças a Deus. Nós vamos para a prece, vou pedir para o Guilherme. Guilherme, você está aí? Fazer a nossa prece. Estou aqui. Guilherme é da equipe também, Sâmia. Oi, Guilherme. Eu e ele fazemos atendimento fraterno, né? O individual. Então, eu vou deixar depois, que a gravação for para o YouTube, eu vou deixar nos comentários o número do celular, né, do WhatsApp, para este fim. Se alguém estiver nos assistindo, quiser participar desse encontro, que é semanal, todas as quintas-feiras, ou quiser mesmo um atendimento individual, é só entrar em contato conosco, tá bom? Então, Guilherme, você faz a prece, por favor? Tá. Estou encerrando a nossa reunião. Agradecer a Sâmia, essa voz doce e suave, falando da mãe amorosa, que continua sempre envolvendo nossos corações, olhando para nós nos momentos de aflições mais profundas. Se de alguma forma o teu coração ainda chora, a mãe que não compreende quando o filho, de uma certa forma, vai embora, mas que continua deixando os seus laços amorosos em nós. Rogamos a ti, Maria, e convido a todos a fazermos uma viagem, que possamos ir à cidade de Éfeso, no alto de uma montanha, na casinha onde Maria foi morar com o discípulo amado, João. Ali se encontrava, como aqui foi colocado, que quando descobriram que ali Maria estava, começaram as primeiras peregrinações. Na busca de consolo e de paz, a mãe de Jesus ofertava. Eu convido a entrar na fila, e a fila um pouco longa, e ali você enxerga aquela casinha pequenininha, uma pequena luz que clareava. E à medida que os passos vão em direção a essa casa, a história da tua vida passa em tua memória. Algumas vezes o medo, o anseio, mas logo ali estará, diante de Maria, a falar das suas dores, daquilo que lhe comprimia o peito. Chegando próximo à porta, passa pelo umbral
E ali diante de ti, Maria te olha. Momento de falar das suas dores, do medo que te apavora, mas olhar meigo de uma alma em aurora acalenta somente com teu olhar. Chega na hora de despedir, mas Maria ainda tem o último consolo a te dar, a dizer-te ao coração: meu filho, minha filha, isso também vai passar. As dores transitórias passam e ficam as experiências de um espírito imortal que a cada encarnação escreve sua nova história na busca de si mesmo, a busca da vida verdadeira, a vida do Espírito. É assim que Maria continua levando as nossas preces ao teu Filho. E que Jesus, esse Mestre amorável de nossas vidas, abençoe-nos todos, hoje e agora, e por toda a eternidade. Que assim seja. E graças a Deus.